Caríssimos amigos, hoje na Conversa em Família falaremos sobre 25 pequenas orientações para que a gente possa ter um relacionamento de casal diferente, especial. Então, como estamos começando o ano, é interessante que a gente nos ajude colocando determinados pontos para poder viver este ano. Então, eu, Tereza Peixoto, junto com o diácono Washington, meu querido esposo, estaremos aqui conversando com você nesse encontro muito simples, Conversa em Família. Pois é, Conversa em Família, já está aqui o nosso podcast semanal. E digo a você, como é importante a gente ter passos bem claros dentro de um relacionamento. Para quê? Para fortalecer esse relacionamento. Portanto, a conversa é fundamental dentro da família. Você conversa muito com sua esposa? Você conversa com seus filhos? Como é a conversa em família, na sua família? Você tem tido uma atenção muito grande para isso? Pois bem, é sobre esses passos importantes que vai ser a nossa conversa de hoje, a nossa Conversa em Família. Então, nós vamos iniciar com 25 passos para que a gente possa ter uma conversa mais interessante, nós possamos ter um relacionamento melhor nesse 2025 que se inicia. Então, primeiro ponto, é importante que você possa estar atento a momentos juntos. Procure criar oportunidades onde você tenha este momento de casal. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas eu tenho filhos pequenos. Sim, mesmo que você tenha filhos pequenos, é importante criar esses momentos. Na nossa história de vida, nós temos 26 anos de casado, tivemos a oportunidade de datas, né? Datas e números, ela é ótima. Nós temos 3 filhos, a diferença de idade deles era muito próxima, então a diferença da mais velha para o segundo é 1 ano e 1 mês, e do segundo para o terceiro, 3 anos. Então, quando eles eram muito pequenos, eu terminava ficando até muito tarde. Ia parar na cama meia-noite, depois que cada um dormia, passava na cama de um, na cama de outro, na cama de outro. Então, eu chegava... Tinha histórias também, né? Tinha que contar uns livrinhos de história para eles. E eu chegava exausta. Então, nesse momento, meu esposo fez uma especialização em psicossomático guiana e teve uma orientação de que o homem precisa dar o limite aos filhos. Ele precisa dizer, esta mulher é minha. Então foi dolorido para mim, enquanto mãe, entender que eu precisava ir para a cama e deixar as crianças para que ele colocasse para dormir. Então a gente foi determinando ajustes para quê? Para que eu não chegasse na cama exausta e não tivesse nem momentos para conversar. Então, é importante você definir também, vamos sair, vamos comer um acarajé, vamos ter um momento a sós para que vocês possam ter uma vida realmente de casal, nem que de seja conversa. Um encontro semanal, não é? Exatamente. Lá no finalzinho de semana, você procurar um momento para que você possa estar, você, sua esposa e vice-versa. Então, isso é fundamental. Normalmente você vai conversar um pouco, né? E sair um pouco daquela rotina também da casa. Exatamente. Porque isso também acaba que vai gerando um certo cansaço, né? E às vezes muitos casais reclamam por causa disso, né? Muitas vezes uma vida muito monótona, do trabalho para casa, do trabalho para casa, e você tem que criar momentos como esse. Isso vai ajudar muito no relacionamento do casal. Inclusive, quando eu li o livro de Carmen... esqueci o nome do livro agora. Pronto, depois eu falo com vocês. Mas é interessante que o Inconsciente Sem Fronteira. O nome da mulher bem próximo aqui. Renata Joss. Renata Joss. Isso, muito bem. Então, o que é que ela falava? Que às vezes a esposa... ela, quando o marido chega, ela vai se dedicar à criança e faz 1000 coisas com a criança, como quem diz assim, você não está vendo que eu estou cuidando da criança?
Só que aí essa mensagem não é entendida dessa forma. Essa mensagem é entendida muitas vezes pelo homem como: você não está olhando mais para mim, você agora só olha para a criança. Então é importante a gente entender que mensagem a gente está tentando passar e o que é que o outro está entendendo dessa mensagem que eu estou passando. Pois é. Porque senão gera um conflito sem necessidade. Você não tem nenhum problema, mas a mensagem que você está passando é uma e o que o outro está entendendo é outra. Uma mensagem torcida. E veja, nós vamos falar isso um pouco mais adiante, porque nós temos 25 passos. Esse é o primeiro. O primeiro é justamente você criar momentos de ter um encontro semanal com seu cônjuge, né? O marido com a esposa com o marido, criar um momento como esse. Um outro passo importante, que aí você precisa ter muito cuidado e ter muita atenção, é você, ao ouvir o seu esposo, o esposo, ao ouvir a sua esposa, que os dois precisam estar muito atentos, completamente presente, sem distrações. Isso é importante, validando os sentimentos do outro e demonstrando compreensão. Isso é fundamental. Porque a pior coisa do mundo é você estar falando com uma pessoa, você tem algo que você está dividindo com aquela pessoa e aquela pessoa não está prestando atenção. Olha a mensagem que você está passando para o outro, aquilo que você fala não me interessa. Exatamente. Não é? E isso demonstra um descaso à outra pessoa que vos fala. Então, isso é. E às vezes a gente escuta muitos problemas como esse. A esposa reclamando do marido, né? Eu falo com ele não presta atenção, ele só está preocupado mesmo em relação à questão do dinheiro, do trabalho, aquela coisa. E ele não presta atenção nas minhas necessidades, nas minhas angústias, nos meus problemas. Então, muito cuidado com isso. E é interessante a gente entender que o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. A mulher fala muito mais do que o homem, certo? O homem tem mais esse silêncio. Sim. Porém, é importante você entender como é o temperamento daquela pessoa. E aí depois a gente vai falar sobre os 4 temperamentos. Como é a estrutura mental daquela pessoa, como que aquela pessoa funciona, para que você possa entender e não ficar julgando o outro, porque você é de um jeito, o outro é de outro jeito. Então a gente precisa sintonizar e respeitar o jeito de cada um. Vocês vão descobrir muitas coisas a respeito da gente quando a gente for falar dos 4 temperamentos. Somos temperamentos bem diferentes e cada um tem um tipo de linguagem. E por isso é importante você ter essa atenção. Exatamente, mas não se preocupe porque Deus sabe juntar tudo, viu, gente? Isso é ótimo, Deus é maravilhoso. Ele junta qualquer tipo de temperamento. Exatamente. Deus é fantástico. E temos um outro passo que a gente pode falar para o pessoal. Sim, claro, a gente vai falar o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Marque uma oportunidade de viagem. Isso. Então, aproveite que o ano está começando, mesmo que seja para um lugar próximo, mas procure fazer uma agenda de atividades. Então, você pode pensar: eu posso me organizar financeiramente para fazer uma viagem com meu esposo, com minha esposa, durante esse ano. Mesmo que seja uma coisa mais simples, um tempo menor, mas é importante. Esse momento quando a gente quebra a rotina, sai, vai para um outro local, Isso. é extremamente importante. Às vezes tem casais que estão tentando engravidar um tempão, mas a rotina, aquela estrutura, não permite. E aí você sai, fica uma semana fora e muitas vezes termina engravidando. Por quê? Porque você desestressou, você foi viver num outro momento. Então é importante viver essas situações. E para as crianças é extremamente marcante. Aquelas memórias de viagens, de momentos que os pais estão ali só com elas, não estão preocupados com o trabalho, não estão preocupados com outras coisas, aquilo ali fica na história da pessoa. E o legal é que nós tivemos uma oportunidade de fazer uma dessas viagens. Não foi nem para tão longe, porque a gente mora no interior da Bahia, viajamos para
para Salvador e fomos ali para a Linha Verde. Muita gente já conhece a Linha Verde. E nós ficamos num hotel lá muito bom, um hotel muito bom. Eu, a minha esposa Tereza e os nossos filhos, Júlia, Murilo e Felipe, foram dias maravilhosos, né? Muita diversão, né? Então foi algo que a gente nós trouxemos as fotos de lembrança e às vezes a gente fica folheando, né? Às vezes. E muito bom, uma experiência extraordinária. Então, uma coisa que não foi algo tão longe, foi algo perto de nós e que foi algo espetacular. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou porque eu queria ir para uma coisa. Não, calma. Começa com as coisas pequenas. Exato. Depois você faz viagens maiores, mais, né? E às vezes também você pode até ter a oportunidade de compartilhar com outras famílias. Isso. Como a gente também já tivemos a oportunidade, junto com outras famílias, em locais simples, dividindo espaços, poder estar ali compartilhando com os nossos filhos desses momentos. Mas escolha realmente, se planeje, porque você pode chegar e dizer assim, mas não vou ter dinheiro. Se você se planejar, nós estamos em janeiro, você tem até dezembro. Se você se planejar, se você for fazendo uma estrutura, você vai conseguir fazer esse passo. E você vai ver o quanto isso é importante para a sua vida, para a vida da sua família. Exatamente. Outro passo que eu queria trazer para vocês é justamente, olha, vocês precisam definir objetivos financeiros compartilhados. Seja economizar para algo grande ou estabelecer um orçamento comum, garantindo uma transparência e uma parceria. A gente escuta muito assim, às vezes dentro da família, que é uma coisa que gera um certo desconforto. É o meu dinheiro, né? Então a gente escuta muito isso de alguns casais. Esse aqui é o meu dinheiro. E o marido fala assim, a esposa também é do mesmo jeito, é o meu dinheiro. E o meu dinheiro, eu só faço isso, aquilo e tal, porque eu só faço as minhas coisas. Então parece que a vida do casal ela é totalmente dissociada. Como é que você compartilha a cama, compartilha o teu corpo, mas não compartilha o dinheiro? Né? Parece que o dinheiro ele é mais importante do que até a tua própria vida em si. Exatamente. Então você precisa aprender a também compartilhar isso e fazer isso como? Você vai para uma planilha, não é? De orçamento, você cria isso, você coloca no papel isso, você junto com sua esposa, sentam juntos. E ali vocês planejam como é que vocês vão fazer com o dinheiro que ganha, onde é que vai ser aplicado. A gente vai colocar essa planilha, viu? Não pode, depois vamos botar um link lá com uma planilhazinha dessa. Uma planilha da Excel muito simples. Isso. Que nós utilizamos, que inclusive foi uma amiga nossa que é formada em contabilidade que nos passou. No momento que a gente estava precisando muito disso, fazer um equilíbrio, entender. As nossas contas. Então, assim, a gente vai passar essa planilha, porque ela é muito simples, mas te ajuda muito, sabe? A definir as coisas, a entender os gastos que a família está tendo, por que está. Muitas vezes que as pessoas elas separam o dinheiro porque o outro empresta dinheiro a familiares sem consultar, gasta dinheiro da conta da família sem perguntar, sem conversar. Então, isso é algo muito sério. Se você tem um relacionamento, aquilo ali, tudo tem de ser compartilhado. Inclusive, a questão, se você precisa fazer alguma coisa, tem de ser falado. Eu não posso chegar e gastar o dinheiro em coisas que não estão dentro do orçamento da família, sem nem comunicar o outro. Então, isso vai gerando problemas no relacionamento. Porque gera impactos negativos, né, no relacionamento e na própria economia da família. Exato. Não é? Isso daí é uma coisa que você tem muito cuidado. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia assim, vê algo num shopping, em qualquer loja que passa e diz, eu mereço. Essa história do eu mereço e vai e compra. Sim, tá, tudo bem que você tem essa ideia de que você merece, mas você pode comprar aquilo ali agora? Então você se pergunte assim, eu posso? Eu preciso? Exatamente. Tá certo? Eu posso, eu preciso disso que eu vou comprar?
Eu tenho condições de comprar? Faça as perguntas antes de comprar, mas não vá pelo impulso, porque a compra por impulso tem gerado muitos problemas dentro da Até família. mesmo para o supermercado, né? Exatamente. O ideal é que você vá para o supermercado depois de ter feito suas refeições. Por quê? Porque se você chega no supermercado e você não comeu, você vai comprar mais bobagens. Um outro ponto é que você vá com uma lista. Vá passando pelas seções e vá pegando as coisas que estão na lista. Senão a gente compra um monte de coisa supérflua. Então, Exato. faça a sua lista para ir para o supermercado e se organize dessa forma. Você vai nos dar depois o feedback, como isso faz Importante, né? a diferença nas suas compras. E aí, outra coisa também muito interessante, Mais um que é passinho o para quinto poder passo. chegar. E nós vemos que esse quinto passo, ele é algo extremamente importante. Divida as tarefas de forma justa. Porque a mulher, muitas vezes, ela se sente sobrecarregada, ela tem de cuidar das crianças, tarefa das crianças, E às vezes cuidar trabalha da fora. casa, trabalhar fora. E o marido chega, fica sentado, às vezes fica no celular. Então, isso gera uma série de problemas. Ou então assistir jogos, né? Exato. Na televisão. Então, é importante cada um ter a sua diversão, sim. É interessante ele assistir o jogo dele, jogar bola, mas também é interessante também ver que tipo de tarefas eu posso dividir. Né? E se o casal tem condições, eu posso colocar uma pessoa, uma diarista, eu posso colocar alguém para ajudar nas atividades domésticas, já que minha esposa está sobrecarregada. Então, o que eu posso fazer para que isso não aconteça, para que um não se sinta explorado pelo outro? Nós tivemos uma experiência agora, né? Essa experiência agora de final de ano, a nossa funcionária, ela depois de passou as festas, aí nós ela está de férias, ela está tirando os outros dias de férias. Exatamente. E aí nós ficamos somente eu e Tereza. E logicamente que, como tinha as tarefas para serem realizadas, a gente dividiu. Então ela estava na cozinha fazendo o almoço e as coisas. Então eu lavei a cozinha, né? Lavei o banheiro, já varri a casa, já arrumava o quarto, guardava os pratos que ela lavava. Então, assim, não ficou pesado para ninguém. Exatamente. Não ficou pesado para ninguém. Então, eu acho que quando a gente consegue combinar bem as coisas, tudo funciona muito legal. Certo? Não há desconforto de um lado e nem do outro. E também cuidamos do cachorro junto, né? Exatamente. Cuidamos do cachorro junto. Então tem que ir lá para limpar, fazer tudo aquilo. Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. E o nosso ainda está doente, então a gente teve uma responsabilidade ainda maior. Aumenta. Então, assim, eu acho que dá sim para fazer as coisas, não fica pesado. E depois a gente saiu para malhar junto e tudo mais. Então, foi assim, super tranquilo, sem problema nenhum. E foi maravilhoso. Então, justamente, divisão de tarefas e fazer isso sem peso. Faça com carinho, faça com leveza as coisas. Não fique naquela confusão, fazendo, parece emburrado, reclamando, murmurando. Não. Faça com amor. É a sua casa, né? Você está junto com a pessoa que você ama. Então, isso funciona bem, tá certo? Sexto passo, a gente não pode deixar de falar também o seguinte, olha, você precisa demonstrar o quê? Apreciação. Seja por um gesto pequeno ou até mesmo por algo significativo, mostrando que você valoriza o esforço do seu parceiro. Então, ainda trazendo o mesmo exemplo, foi isso. Cada um fazendo o seu trabalho, depois a gente foi, que bom, ficou legal, né? E a gente se elogiava e se confraternizava também ali. Foi um momento muito legal. Exatamente, porque a gente precisa valorizar um ao outro, o que o outro está fazendo, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem como se, você está fazendo isso, não é mais do que sua obrigação. Então, é importante a gente saber valorizar a ajuda do outro. E do jeito do outro, né? Porque cada um tem uma técnica, por exemplo.
O Washington, para lavar os pratos, como ele trabalha em laboratório, ele separa tudo por categoria. Exatamente. Talheres, copos, pratos, panelas, tudo é separado por categoria. Ele é bioquímico e trabalha muito em laboratório. E tem essa estrutura. Todo um procedimento. Exatamente. Comigo é diferente. Eu lavo, mas eu não sigo um protocolo como ele. É o meu jeito de fazer. Então, respeitar o jeito de cada um. Entendeu? Valorizar o jeito de cada um de fazer as coisas. Porque muitas vezes a gente quer que o outro faça, pense, se organize do mesmo jeito que nós. Então, isso você tira a individualidade do outro, a forma de ser do outro. E é importante a gente valorizar também o ser de cada um. Exatamente. Mas temos um outro passo, que é o 7º, que aí você vai também falar para os nossos amigos e amigas que estão aí sempre acompanhando o podcast. Que 7º passo é esse? Discutir, mas manter a calma e o respeito. Olha, que ponto fantástico. Todos nós temos momentos onde a gente pensa de forma diferente. Isso é normal. Verdade. Seja com os nossos filhos, seja com o nosso esposo. E é importante a gente entender e respeitar a opinião dos outros e tentar chegar a um ponto comum. Então, se você tem algumas situações, escolha o momento ideal para falar. Muitas vezes não é chegando em casa, naquele momento que você está muito irritado, exatamente, muito irritado, tá com aquela situação à flor da pele, aí você chega lá e despeja tudo, o outro também tá chegando do trabalho, aconteceu outros problemas e você vai e despeja tudo. Então, isso vai sempre gerando mais conflitos ainda. Então, saiba o momento certo, como conversar, o que falar, isso é importante. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Não vou dizer que eu sempre fui assim, mas hoje, cada vez mais, a gente tem aprendido a saber conversar. Tanto entre o casal, como a gente está falando aqui, conversa em família, também com relação aos filhos, respeitando a individualidade de cada um, porque cada um é único. E muitas vezes você tem que assumir o silêncio nesse momento. O silêncio é um grande remédio. Né, para que você possa respirar, internalizar e até mesmo você fazer uma avaliação mais criteriosa daquilo que aconteceu e que lhe causou desconforto, irritação, angústia. Então, se você faz um silêncio, você vai meditar e refletir melhor sobre aquela situação. Será que é isso tudo mesmo? Será que é tudo isso que eu estou pensando? Ou uma coisa que tem uma resolução simples? Então, fica esse alerta para você. E o 8º passo que a gente liberte-se das mágoas passadas. Exatamente. E permita seguir em frente. Às vezes tem casais que algo aconteceu há 10 anos, 15 anos, lá quando começou a namorar. Nossa Senhora. E eles retomam. Olha, vamos entender uma coisa. Para o cérebro, não existe o tempo 30 anos, 20 anos. Muitas vezes, quando você relembra aquela situação e você escuta a pessoa falando, parece que aquilo foi ontem. Porque ele traz na memória com um excesso de detalhes que parece que aquilo aconteceu ontem. Se você não conhece a pessoa, não sabe quanto tempo teve aquela situação, parece que aquela situação foi exatamente naquele momento. Então, quanto mais a gente vai relembrando aquelas situações, mais a gente vai criando mágoas, ressentimentos. Então, é importante definir as coisas, chegar a um momento de decisão. Vamos viver agora, a partir de agora, de uma outra forma. E se você decidiu, então busque viver. Não fique retomando o passado toda hora, porque senão ou então jogando na cara do outro aquilo que já aconteceu no passado. Senão você não vai evoluir e esse relacionamento não vai conseguir atingir os objetivos que você deseja, né? Um relacionamento, ele está regado pelas mágoas, ele não frutifica. É uma árvore que não vai dar frutos.
É por isso que Jesus, ele fala muito sobre a questão do perdão. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. E Jesus demonstra justamente isso quando na praia, Pedro, após a traição, né? A traição no sentido que Pedro nega o Senhor, nega Cristo por 3 vezes, e no determinado encontro na praia, então Jesus olha a Pedro. E naquele olhar de Jesus a Pedro, Jesus desarma Pedro completamente com uma pergunta: tu me amas? Então aqui está o ponto. Jesus dá o total perdão, imbuído de toda a sua graça e toda a sua misericórdia, e renova a vida de Pedro. Então, o perdão que você dá à pessoa, você também renova a si e ao outro. Por isso que se o seu casamento, se a sua vida conjugal, ela está mergulhada nas mágoas e ressentimentos do passado, dificilmente ele pode dar frutos. A não ser que você tenha uma outra atitude. A atitude do perdoar o outro. Perdoar significa justamente revestir o outro de uma liberdade e de uma compaixão e misericórdia, que você, não é, pode libertá-lo. E libertar sim também. Então, olha, atenção você tem que ter nesse 8º passo. O 9, escolha livros, podcast, filme. Isso é bom demais. Que estimule o aprendizado e a reflexão. Só que assim, respeite o outro. Por exemplo, o Washington adora filme. Eu não gosto. Gosto muito de filme. Não, eu gosto de leitura. Eu gosto de podcast. Então, ele assiste os filmes, eu assisto meus podcasts e faço as leituras. Às vezes a gente coloca algo que é em comum. Mas eu gosto de podcast também. Exato. Mas assim, ele gosta de filme de ação. Gosto. Eu não gosto de filme de ação. Aí ele diz que eu só gosto de drama pra chorar. Então... Ela chora, todo filme de drama ela chora. Nossa, a mulher sai lá, lágrimas. Eu choro com filme Eu choro com filmes de desenho animado. De desenho animado ela chora, Rapunzel e tantos outros. Nossa. Então... Cinderela. E aí por diante. Respeite o outro, mas cresça também através de conhecimentos que vocês podem estar adquirindo. E isso aqui é importante também pelo seguinte, porque assim, olha, o casal que não conversa. Porque assim, quando você, por exemplo, você assiste filme, você lê, você escuta o podcast, você vai tendo bastante repertório, não é? Agora eu tô falando de coisas boas, de bons filmes, de bons livros, de bons podcasts, não é qualquer coisa. Então, quando você... E boas músicas. Sim. Escutar boas músicas. Então, quando você se apropria de tantas coisas boas, seu repertório aumenta muito, seu repertório intelectual. Isso é legal porque você senta numa mesa para conversar com sua esposa ou conversar com os filhos, você tem muita coisa boa para conversar. Você não fica só falando daquelas coisas triviais e que não engrandece muito e não enobrece a alma. Então veja isso. Procure coisas boas, né? Coisas boas para que você possa se preencher. É isso aí. Exatamente. 10º passo, olha aí. Isso aqui é interessante. O 10º passo é o chamado de atenção para que você possa buscar novas experiências que você possa sair da rotina. Por exemplo, como aprender algo novo, não é? Ou praticar um hobby compartilhado. Eu, por exemplo, conversei com a minha esposa Tereza, que eu estou com a vontade de aprender algo novo. O que é esse algo novo que eu quero aprender? Eu quero aprender a falar inglês. Não é? Tá falando aqui, viu? Eu quero aprender a falar... Já estou falando aqui, né? Exatamente. Eu quero aprender a falar inglês, então eu vou me matricular para poder começar a estudar inglês. Aí eu penso, tem gente que fala assim, tem gente que é preconceituosa, diz assim, mas já viu o papagaio velho aprender a falar? Eu acho que a questão não é essa. A questão é a gente tem que ter a coragem, não é? De poder enfrentar um novo desafio. E eu te digo mais, viu? Quando a gente aprende uma nova língua, por exemplo, isso ajuda muito o nosso cérebro, porque várias
vários neurônios são formados para que você possa ter mais conexões sinápticas e você consiga ativar melhor a sua memória. E evita até Alzheimer também, viu? Fique esperto. A gente tem algo que buscamos fazer nos horários próximos, que é a academia. Ele gosta muito da academia, eu não gosto de academia, mas a gente sabe a necessidade. Sim. Então, eu preciso desenvolver esse hábito, né? Então, isso também é interessante. Às vezes eu vejo também, se tem crianças pequenas, não tem quem fique, um ajudar o outro para que você possa fazer um tipo de exercício físico. Você escolhe um horário. Escolher um horário, ver um dia, mas que você possa cuidar do seu corpo também. Tanto a mulher quanto o homem, isso é importante. E agora vamos falar do 11º. 11º passo. Então, apoiem-se mutuamente com o cuidado com a saúde. Então, a gente acabou de falar aqui do exercício físico, mas não só isso, como alimentação. Quando a gente fala de alimentação, é interessante a gente dizer assim: o que não é visto não é desejado. Verdade. Se você sabe que aquele alimento é ruim, se aquele alimento faz mal para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, então não compre. Para que eu vou colocar em casa biscoito recheado, se eu sei que aquele recheio ele é feito de gordura trans, eu sei que aquilo não vai fazer bem às crianças, não vai fazer bem a ninguém, então eu tenho de evitar determinados alimentos que eu sei que vão ser prejudiciais. Então, isso é algo extremamente importante, a gente saber escolher o que vai colocar em casa. Se eu sei que a minha esposa está fazendo dieta e ela gosta de tomar uma cervejinha, eu vou chegar, comprar um monte de cerveja, vou botar em casa, vou chegar lá com a pizza maravilhosa. Eita, então, pizza. Ai, eu vou estar ajudando ela a fazer a dieta? Não. Eu vou estar atrapalhando a dieta dela, então... E às vezes a tadinha tá se acabando na academia e você chega com aquela pizza. Eita, que pizza gostosa. Eu adoro pizza de marguerita. Adoro. Então, a gente precisa ajudar o outro. Ajudar o outro nos seus objetivos. Principalmente nos objetivos de saúde. Então, se está com o açúcar elevado, se está com o colesterol elevado, quais são as necessidades, se está querendo diminuir o peso, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Isso é legal, viu? E quando a gente está falando de saúde, nesse 11º passo, a gente está pensando também não somente a nossa saúde física, mas também na nossa saúde espiritual. É também algo muito importante e que a gente precisa cuidar muito. Por isso que o casal precisa estar muito bem sintonizado, alinhado, para também criar os hábitos na vida de oração, né? Por exemplo, eu e Tereza, logo de manhã cedo, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos antes de sair, de levantar da cama, é justamente rezar as laudes. Por que isso? Porque a gente sabe que a nossa vida é muito corrida. Então, o nosso trabalho nos exige muito. Então, se a gente levanta da cama e começa a fazer outras coisas, a gente acaba se perdendo. Porque é um celular que toca, é uma pessoa que chama, é uma coisa para resolver, uma outra coisa para resolver, tem que se sair rápido, comer rápido. Então, para evitar que a gente entre no turbilhão, né, das tarefas que a própria dinâmica da vida nos coloca, então a primeira coisa é a oração. A gente levanta de manhã, vai fazer a nossa oração, as laudes, né? É a oração da manhã. Isso tem nos ajudado muito já a começar o dia já focado, né? E já pensando nessa nossa relação com Deus. Até mesmo porque, vivendo esse dia já em oração, isso já nos abre também a viver todo dia nesse mesmo nivelamento, né? Nesse mesmo ato de louvor a Deus. Para que no final do dia, na nossa oração, que chama oração das completas, a gente possa fazer uma boa avaliação do nosso dia, fazer um bom exame de consciência, para que a gente possa estar de novo aí, né, nessa relação mais profunda com Deus. Então, isso é fantástico. Então, a saúde espiritual também é fundamental.
Tá E bom? a gente precisa se ajudar, porque senão você termina, o casal termina um para um lado, o outro para o outro, e vamos fazer as coisas e a gente se perde. Então, é uma ajuda, um para o outro, fazer a oração juntos. Exatamente. E agora o O 12º passo. uma dúzia. Tem uma dúvida. Então, qual seria esse passo? Reconheça e comemore as pequenas vitórias Que coisa diárias, desde as tarefas realizadas até os momentos especiais compartilhados. Então, é se lembrar quando começou a namorar, é se lembrar de aniversário de casamento, é se lembrar dos momentos importantes da vida, mas também aqueles momentos pequenos. Então, se o outro teve uma promoção, se o outro Isso. conseguiu alcançar uma meta no trabalho, o que cada um realizou. Finalizou um curso. Exatamente. Então vamos Comemora. comemorar, vamos agradecer, né? Agradecer Como diz a São Deus. São Paulo coloca: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sempre alegrai-vos no Senhor. As comemorações da vida, né? Isso é fundamental. Exatamente. Vencer uma semana difícil, né? Conseguiu pagar Virada do algumas ano, coisas. estamos vivos. Exatamente, estamos vivos. Comemorar a vida. Comemorar a vida em todas as circunstâncias. E outro ponto, quando a gente fala de comemorar a vida, o 13º ponto, então, dedique tempo para discutir não só o presente, mas também os objetivos e desejos a longo prazo. Isso. Então, é importante a gente estar atento, fazer os projetos juntos. O que você deseja? Eu quero fazer um determinado curso, quero construir a casa, quero fazer uma viagem, quero fazer o aniversário do filho. Quais são os projetos, quais são os sonhos que cada um tem? Compartilhar esses sonhos, desenhar isso juntos, desenhar aquilo que vai ser para esse ano, mas também o projeto que é daqui a 4, 5 anos ou mais. Mas façam juntos, se planejem juntos, valorize cada etapa desse processo para atingir esse objetivo. Então, isso é muito importante. E não desista de sonhar. Exatamente. Não desista de sonhar. Ah, mas eu vou pensar numa coisa dessa. Pense. Sonhe com isso. É um desejo que você tem. Ah, você quer trocar o seu carro? Você quer mudar para uma casa melhor? Sonhe. Ah, mas eu não... Sonhe. Sonhe, reze, trabalhe e foque naquilo que você quer. Que você possa fazer um caminho junto, você, a sua esposa, seus filhos, que vocês possam fazer esse caminho juntos. Tá bom? Isso é fundamental. Uma família que sonha junto é fantástico, né? E muitas coisas acontecem de forma imprevisível. Nós tivemos uma experiência muito boa rezando a oração Maria Passa na Frente. Sim, Maria passa na frente. Com toda a família, diante de alguns sonhos que a gente tinha. Então, todos os dias nós rezávamos, eu, Osto e as crianças naquela época, e pedíamos a Nossa Senhora que passasse na frente daquele sonho, daquele projeto. Mesmo que ele parecia tão distante, mas tivemos a graça de alcançar. Então, é isso. A nossa filha disse que foi o da corda, que foi, exato. Nossa filha disse assim... Porque nós tínhamos... Quer dizer, ele faleceu, né? Um amigo muito querido, Padre Didio. Padre Didio. E ela chegou e disse assim, parece que a gente está no fundo do poço. Mas Jesus jogou a corda. Jogou a corda, foi. E a gente conseguiu sair. Então, é exatamente isso. Exatamente. Às vezes você tá com essa sensação de que tá dando tudo tão errado que você tá ali se sentindo como se você estivesse no fundo do poço. E o rezar em família foi uma graça muito grande. Muito grande. E depois a gente poder experimentar. Ela falou isso em lágrimas, dizendo assim, Deus jogou a corda. Deus jogou a corda. E a gente saiu desse buraco. Então, às vezes, a gente tá numa situação e a gente pode experimentar essa presença de Deus que vai lá e nos tira desse lugar. Então, confia, reza e reza em família,
Porque essa experiência eu sei também que ficou para a vida dela toda. Exato. Então, nunca deixe de rezar, né? E experimente rezar em família, experimente rezar com os filhos, porque o pedido das crianças também, ele tem uma escuta de Deus muito maior. O padre Marcelo Rossi disse que a oração da criança já é ligação direta, né? Exatamente. É ligação direta para o céu. E nós cremos no Deus do impossível, viu? Exatamente. Nós cremos no Deus do impossível. Então, quando nós rezamos com muita fé, por isso que aquela ejaculatória que tem, Jesus, eu confio em vós, ela é muito poderosa. Porque é isso. Quando nós confiamos neste Deus do impossível, a coisa se realiza. Mas é preciso crer de verdade. Vamos para o 15º passo. 14º. 14º. Não pula o 14º, não. Esse daqui. Esse é um dos conflitozinhos, viu? Hoje de manhã eu estava ouvindo uma aula e ele falava assim: hoje em dia o povo não sabe ir para o banheiro sem um celular. Então, desconecte de aparelhos e redes sociais para focar apenas na relação, seja em conversas ou atividades em família. Né? Então, o que acontece muitas vezes, isso é um dos grandes problemas que a gente vê hoje, dentro da os família. Casais, um chega, pega o celular, o outro chega, pega o celular, estão os dois sentados na cama, um com o celular, outro com o outro, estão sentados na mesa, os filhos estão com o celular, então não se tem diálogo dentro de casa, porque cada um está convivendo e conversando com o seu próprio mundo. Não, e aqui, aqui foi muito interessante, né? Teve uma casa que, olha que loucura. Dois irmãos estavam dentro da casa, os dois estavam conversando pelo WhatsApp, um num quarto e o outro no outro quarto. Quer dizer, não podia levantar e conversar pessoalmente. Quer dizer, a gente chega a esse nível, né? Esse nível de distanciamento, de desconexão total. Então, eu me lembro, aquelas conversas que as pessoas tinham, lembro, eu vou revelar a minha idade, não, estou com 54 anos, poxa, não é tão velho assim, né, pelo amor de Deus. Mas assim, aquelas conversas que a gente tinha antigamente na porta de casa, que ficávamos ali batendo um papo, né, as famílias ficavam ali conversando. Então hoje você não vê mais isso. Não se vê mais. Hoje é tudo no WhatsApp. Até hoje os parabéns. Hoje, antigamente, fulano fez aniversário. Eu vou lá dar os parabéns, dar um abraço, apertar a mão e tal. Não. É pelo celular. Parabéns, meu irmão, não sei o quê. E às vezes o irmão mora tão próximo, você pode ir lá visitar, apertar a mão, dizer, dar um abraço. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Aí tudo agora no WhatsApp. Então a gente chegou a esse nível, não é? De desconexão dos relacionamentos assim mais próximos. E a gente, imagine, esse para mim foi emblemático essa situação. Dois irmãos dentro de casa conversando pelo WhatsApp, sem que os dois levantassem da cama para conversar. É esse nível. Então, desconecta um pouco dessas redes sociais e dos aparelhos para poder começar a viver. Abraçar. Não, e outra coisa que me veio aqui agora, sabe o que acontece? Me lembrei agora, quantos jovens obesos, porque na minha época a gente brincava era garrafão, brincava de aquela brincadeira de polícia e ladrão, brincava de futebol, brincava de parangolé, brincava de baliô, brincava de um monte de vôlei, um monte de coisa a gente brincava e corria muito. Hoje os meninos diante de PlayStation o tempo todo jogando, ou então jogando no celular. Jovens obesos. Meninos obesos e assim apáticos diante da própria vida, sem energia. Mas aí na minha época foi Maria, nossa, era uma brincadeira, uma correria que não acabava. É impressionante isso. Pois é. E o 15º, demonstre amor de formas diferentes, através de palavras, carinhos, gestos. Identifique qual a forma de amor que mais ressoa no seu parceiro. Este ponto a gente vai fazer um podcast especial. Sim. Que são as 5 linguagens do amor. Exatamente. Então é importante você entender como que o outro funciona, qual é a linguagem do amor de cada pessoa. Porque cada pessoa, ele tem uma forma de você expressar o amor. E se você não entende, você está expressando de um jeito
e para a pessoa o amor significa outro jeito. Então, a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Com certeza. E o 16º, incentive e apoie os interesses pessoais e os sonhos do parceiro. Mostra que está ao lado do outro, mas também é importante que esses objetivos estejam relacionados. Porque, por exemplo, vamos lá. Tem até um filme que é muito legal, que conta a história de um casal, que eles estavam se desentendendo, separando, e ele queria ter um carro. E ele estava tão preocupado com aquele carro que ele não conseguia ver mais nada com relação às necessidades que a mulher estava passando. Então, se você tem um objetivo, aquele objetivo tem de estar conectado com os objetivos da família. Não adianta você estar com um objetivo seu, individual, como se você fosse uma pessoa solteira. E aquele objetivo ele não conecta com mais ninguém da casa. Então, é importante você sonhar? Sim. É importante que você atinja os seus desejos? Sim. Mas isso tem de ter uma conexão também com toda a família. E isso é muito bonito quando essas coisas acontecem, porque você vai ajudar o outro a realizar o sonho dele. Ao mesmo tempo, aquele sonho termina sendo vivido por toda a família. É interessante quando você fala a respeito dessa cabeça de solteiro, né? Exato. Então, na minha experiência, por exemplo, quando eu vou assistir o matrimônio, né? Casamento, porque como sou diácono, então quem celebra o matrimônio são os noivos. Nós assistimos o matrimônio e damos a bênção. Mas eu sempre chamo a atenção deles justamente isso, principalmente para os homens. É você se casar com a mentalidade de solteiro. Isso é um grande erro, porque ao se casar, você assume uma vida nova, não é? Não é que você vai desprezar os amigos, não se trata disso, mas você tem que ter a consciência de que a tua missão, junto com a tua esposa, é algo novo, né? E que precisa ser muito bem nutrido esse trabalho junto, esse processo junto. Então não é agora me casei, mas eu quero fazer tudo que eu fazia antes. Não combina, não encaixa. Não é? Essa peça aí não encaixa. É preciso mudar essa mentalidade e realmente entender qual é seu novo posicionamento diante da vida, diante da nova missão que você assume. Não é? E que é justamente quando o homem e a mulher se casam, o que é dito lá? Ele deixa o pai, deixa a mãe, não é? Para agora construir sua nova família. E construção de família é algo muito sério e algo que precisa ter um carinho muito grande para poder você ter diante dessa nova postura, tá certo? Muito cuidado com isso, tá bom? E vamos lá, que nós temos coisa para falar. Então nós já estamos no 17º. Nossa Senhora! Encontre momentos de alegria juntos. Então, cada um tem um jeito, por exemplo. Gosto é muito divertido. Nossa. Ele encontra. Geminiano, né? Ele encontra motivos para poder dar risada. Ele se diverte com os vídeos de animais do TikTok, do Instagram. Aquilo ali para mim. Eu adoro animais. Nada, eu adoro os animais. Gosto de assistir o Animal Planet, como tinha aquilo lá, o Animal Planet, Discovery, não sei qual. Gosto muito desse mundo animal, acho bonito. E eu não curto muito. Então, assim, mas a gente tem de também olhar aquilo que o outro tem de bom. Qual é a forma que o outro é alegre, né? Compartilhar. Mas eu gosto de forró, eu gosto do forró, eu gosto de samba. Eu também adoro samba. Entendeu? Gosto de tocar. Exato. Então, são coisas que eu gosto também. Então, assim, isso aí é bom. A gente se diverte bastante. Exatamente. Busque a companhia um do outro. Procure fazer coisas que vocês gostam de fazer em comum.
Isso é muito legal. A gente gosta de viajar, né? Valorize, exatamente. Adoramos viajar, gente. Ô, gente, que coisa boa é viajar, né? Ave Maria. Valorize a amizade entre vocês. Eu tenho um sonho, gente. Sabe o que é um sonho que eu tinha? Eu não sei se isso vai acontecer. Mas eu tinha um sonho assim, ó. Vocês já viram aqueles ônibus que é uma casa? Você entra assim, na verdade, parece um apartamento, o ônibus, né? É uma casa móvel. Sobre rodas. É motorhome, né? Acho que é motorhome, uma coisa assim, se fala o nome. E agora não estou me lembrar direito. Mas eu fico assim, às vezes eu fico passando, olhando assim, acho a coisa mais linda. Eu digo, nossa, viajar uma coisa dessa, eu posso parar em qualquer lugar, eu tô dentro de um apartamento. É muito. Tem cada um que é coisa mais chique, bonito. Mas é isso, eu gosto muito de viajar. E outro dia nós estávamos vendo um casal de 80 anos. Foi. Ela tinha 80 anos e ele tinha 81. E eles tiveram empresas em Goiânia, né? E eles hoje têm um carro desse e estão aí passeando pelo Brasil. É, muito legal. Ele dirige e estava passeando pelo Brasil num carro assim. Não tem pressa. Não tem pressa. Os filhos já estão todos criados. Cheios de netos. Os netos, então, ele pega o carro e vai com a esposa. Eles saíram de Goiânia, estavam no Nordeste, depois estavam em Recife, de Recife foram para São Paulo. Então, muito legal você ouvir essas histórias de casais muito legal. Que estão desfrutando de seus sonhos. Então, sonhe. Verdade. E sonha, gente. acredita. Não para de sonhar, não. E não desiste do seu sonho, não. 18º passo, defina juntos. Olha aí, juntos. Sempre pensar juntos, gente. Casal, juntos. Defina juntos os limites com amigos, familiares e outras pessoas, garantindo que o relacionamento permaneça saudável e priorizado. Olha, o que tem de desconforto e de confusão por causa disso é impressionante. Por quê? Porque às vezes o casal... Gente, vamos voltar aqui. Gênesis, vamos voltar de novo. O homem e a mulher deixará pai e mãe, deixará a sua casa para formar juntos uma família, uma só carne. Ora, para construir essa nova família. Meu amigo, minha amiga, eu lhe digo o seguinte: não é que você vai agora menosprezar os seus pais, abandonar os seus pais. Não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Mas quer dizer o seguinte, que você precisa ter uma atenção maior à sua família que você construiu. Porque na medida que começa tanta interferência dentro da sua família, isso não vai dar bom. Isso vai dar problema. Seja interferência dos amigos ou seja interferência dos familiares. Vocês têm que ficar muito unidos e saber separar cada coisa. Até onde seu pai e sua mãe se mete, não é? Até que ponto os seus amigos podem opinar a respeito, mas vocês precisam blindar. Olha aí, a palavra é essa mesmo. Precisa blindar o relacionamento de vocês. Porque essas interferências vão criar muitos ruídos. E ruídos negativos na vida de vocês. Vocês já viram os memes que estão acontecendo no chá de revelação? Ah, nossa senhora, já vi. Então, assim, a mulher, estava lá o casal, e na hora da revelação, aí aparece lá, menino ou menina. O rapaz, ao invés de comemorar com a esposa, ele tá abraçando. A mãe vem, pula no pescoço do filho e vai abraçar. E a mulher se sente totalmente excluída. Como se ela fosse só uma genitora ali. E o outro, que foi muito engraçado também, é que na hora, ele, em vez de comemorar com a mulher, ele foi abraçar o amigo. Exatamente. Então, assim, isso está revelando esses descompassos dentro dos relacionamentos, né? Então, e tá ali as câmeras tudo filmando o que está acontecendo. Então, como que num chá de revelação, em vez de ser a sua parceira, o mais importante para ser olhado,
você está se direcionando a outras pessoas. Então, isso é interessante. Veja as suas posturas. Inconscientemente, né? O que está revelando isso aí? Exatamente. Não é? 19º passo. Reviva momentos especiais do começo do relacionamento. Oh, que legal. Seja revendo fotos, visitando lugares. A gente outro dia fez a experiência. Nosso casamento, quando a gente casou, a fita era DVD. Aí a gente conseguiu com um profissional aqui da cidade, passou para o CD. Então ela está no CD que já é antigo. Era aquela fita que rebobinava, né? Exato, exatamente. Que nem se usa mais aqui. Não, aí a gente conseguiu. Se não fosse isso, a gente ia ter a gente não teria nem como ver. Então, passamos para o CD. E outro dia nós assistimos e foi muito legal. Foi, deu risada, né? Ouvir a homilia, ver os amigos, isso, né, que estavam ali presentes. Então, de vez em quando é bom a gente retomar essas coisas, esses momentos que foram marcantes na nossa vida, né? Trazer a memória. Trazer memória. Né? Recordar, então, trazer para o coração essas coisas que foram muito marcantes, porque a gente precisa estar sempre também atualizando a nossa história. Mas é importante voltar ao passado e dizer por que nós estamos juntos hoje. Porque nós construímos um caminho juntos, né? Então, faça essa experiência, você vai gostar. E assim, fizemos um caminho e nós queremos construir uma história diferente, uma história nova. É isso que a gente, como casal, a gente pretende e que nós já estamos fazendo, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Então, nós estamos no 20º. Agora no 20º. Tente sempre se colocar no lugar do outro. Entenda as emoções do outro, as reações. Agora entenda essas reações sem julgamento. Exatamente. Porque isso é fundamental também, não é? Com certeza. Então, assim... Chama de empatia. Exato. É você ter a empatia com o outro. Porque às vezes a gente tem muito essa ideia de... A gente quer muito fazer a crítica. E às vezes uma crítica pela crítica. Isso é ruim. Exato. Porque às vezes a gente está tão... preso sempre aos nossos caprichos, as reclamações, as justificativas, os julgamentos. Então, o quanto que é importante sair desse processo, né? De justificar, tem uma música, de reclamar. Tem uma música de Fagner. Sim. Que ele fala assim: um homem também chora, menina morena também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de remanso, precisa de descanso da própria candura. Pois é, então o Fagner, o que eu acho bonito, não somente, eu citei o Fagner, mas eu digo assim, o que é bonito no artista é que ele é capaz de transmitir através da música, da poesia, da pintura, da arte, consegue transmitir aquelas emoções, né, que nós muitas vezes não conseguimos falar. Exato. Então eles têm esse dom tão bonito, né? E o Fagner consegue traduzir nessa música justamente o homem que carrega toda esses anseios, né? Esses desejos, também tem essas carências, e que às vezes ele é mal interpretado, é mal entendido. Então é aquela velha história: homem não chora. Homem não chora, não é? Homem não chora. E o homem tem que enfrentar tudo como se fosse um campo de batalha. Sim, o homem precisa ser forte, é verdade, acredito, mas o homem também, quando ele está no seu lar, com sua esposa, a mulher que ele confia, o ambiente que é seguro, é um ambiente seguro para ele. Ele também precisa aprender a se descortinar, né, para poder colocar também as suas feridas, para que aquela pessoa que o ama possa também cuidar, ajudar a cicatrizar isso. Então, eu acho que a gente não precisa ter essa empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro e ver também que, às vezes, também trazemos nossas dificuldades, nossos medos, nossas inseguranças. Então, mulheres, né, fique atento a isso, cuide seus maridos,
e incentive, fortaleça eles também. E há momentos que é difícil realmente a gente enfrentar certas circunstâncias. Verdade. Muito bem, muito bem. Nós estamos indo para O 21º. 21º. Então, Além da intimidade física, é importante uma intimidade profunda também na relação emocional. Foi isso que acabamos de conversar. isso. Então, e essa intimidade física, ela se torna necessária. É um casal. Então, Sim. como é que um casal não vai ter intimidade física? Precisa ter. Só que, se você está tendo dificuldades, você precisa estar avaliando essas dificuldades. Eu estou na menopausa, eu estou tendo algum problema uterino, estou tendo sangramento, o marido tem algum tipo de problema, né? Ejaculação precoce, tem alguma situação que esteja dificultando, está extremamente cansado. Então, ele não tem energia, não se sente disposto, ou a mulher está extremamente cansada. Então, entenda, esse cansaço, ele é físico ou ele é emocional? Exatamente. Precisa investigar essas coisas. Muitas mulheres dizem que estão com dor de cabeça para fugir da relação sexual. Porque às vezes também a relação sexual que às vezes acontece, muitas vezes o homem ele não tem a paciência, ou então ele não tem o trato, de se aproximar, de preparar essa mulher com carinhos, porque na verdade a relação sexual, essa intimidade física, ela começa antes da cama. Justo. Ela começa na mente. Ela começa na troca de olhares. O olhar, na troca de olhares, no toque, nos gestos. Ali já começa. Exatamente. Né? A cama é só para finalizar um ato em si. Mas toda essa relação, esse contato anterior, aquilo que vem antes, aquilo já cria todo um clima, um ambiente. E às vezes, qual é a maior reclamação? É que não existe isso. Exatamente. Só existe o ato que é feito ali, o ato final, e aquilo realmente é algo dolorido. Por quê? A relação sexual não expressa o amor. Pensa na mulher, a mulher tem um jeito, tem uma forma, não é, de ser conduzido. O homem tem outro jeito. Mas o homem precisa aprender com a parceira como, né, conduzir tudo isso a um bom ato sexual, para que seja prazeroso tanto para um como para o outro. E às vezes o que a gente escuta de reclamações de casal é justamente que fica somente o homem, não é, sentindo o prazer em detrimento da esposa. Então, muito cuidado com isso, né, gente? E também muitas vezes temos muitos tabus. Exatamente. Que são gerados até mesmo de interpretações errôneas dentro da religião. E esses tabus fazem com que o casal não converse sobre isso. Exato. E é importante conversar sobre a sexualidade. É importante conversar sobre que posição é mais agradável para um, para o outro. Então, tudo isso é algo que a gente precisa também estar conversando desde o primeiro ponto lá em cima, do diálogo, né? Exato. Então, é importante o outro conhecer como que aquele parceiro, aquela parceira se sente melhor, como ela se sente mais feliz, como ele se sente mais feliz. Então, isso tudo vai ajudando. Se você não tem esse relacionamento, muitas vezes também o que acontece? Você chegou em casa, você já brigou, já reclamou, já justificou as situações, já teve todo um conflito, já brigou com as crianças, já fez isso, já fez aquilo, e aí depois vai ter relação? Não vai ter relação. Como, pelo amor de Deus. Então, tem de se preparar realmente, né? Para isso. 22º passo. Veja, gente, permitam-se ser indivíduos com suas próprias vidas, mas sempre com o compromisso de manter a parceria no centro. O que é isso, né? Ser indivíduos com suas próprias vidas. Ou seja, o homem não pode se anular. Justo. Diante da esposa, e a esposa não pode ser anulada diante do homem. E aí é que tá. Aí eu vou trazer
Gênesis. Repare. Porque eu trago Gênesis aqui para poder explicar uma coisa para vocês. Quando Deus criou o homem, perceba que na medida que Deus ia criando as coisas no mundo, ele dizia assim, era bom. Olha a frase de Deus. Então, Deus criou estrelas, né? E depois ele fala, era bom. Aonde foi a única coisa que Deus, quando criou, depois ele falou, isso não é bom? O que é que não era bom? Ele disse, que o homem esteja só. Olha que coisa. Então Deus diz, a única coisa que ele viu que não era bom é que o homem esteja só. E ele então faz Adão cair no sono profundo. E quando Adão cai no sono profundo, ele então retira uma costela e aí forma a mulher, Eva. Certo. O que acontece? É algo interessante. Por quê? Quando a gente vê essa simbologia, tirou a mulher do lado, significa que a mulher se torna o quê? Companheira. Ela não está à frente do homem, ela não está atrás do homem, ela não está acima do homem, não está abaixo do homem. Ela está do lado do homem. Para que esse do lado? Para significar o quê? Que ao lado do homem, ela então se torna o quê? Uma ajuda, um apoio para caminhar junto, para construir a vida junto. Então, nesse sentido, a gente percebe que ali, nesse caminhar juntos, não é para que ela seja anulada e nem o homem seja anulado, mas para que eles possam construir juntos uma vida, uma história, um caminho e deixar um legado para a eternidade, não é? E construir um caminho para depois voltar ao Criador. Eu vim do Criador, volto para o Criador. Então, o homem e a mulher são ajudados a fazer o caminho juntos para depois retornarem juntos para Deus. Maravilha. Então, o 23º, invisto em aprender e crescer juntos, seja com cursos sobre relacionamento ou terapia de casal, para melhorar ainda mais a comunicação e a conexão. Isso é muito bom. Nunca ache que você sabe tudo. Então, a gente está sempre aprendendo. E muitas vezes nós temos traumas que vivenciamos de relacionamentos de família, como foram os nossos pais, as nossas condições que vivemos, as histórias de nossas famílias. E quando construímos uma nova família, vimos muitas vezes cheios de reticências, achando que pode acontecer conosco a mesma coisa que a gente presenciou com a nossa família de origem. Então, nesse momento, é importante entender que o que aconteceu com eles não precisa se repetir na tua história. E que para você se blindar disso, é às vezes necessário fazer uma terapia de casal, entender o seu relacionamento não se conecta com aquela história. O que aquela história de seus pais te trouxeram de bom e o que foi a história deles e que a sua pode ser diferente. Então, muitas vezes na oração, a gente vê, vamos quebrar toda essa história ruim que aconteceu nas nossas gerações anteriores e dizer, em mim começa uma nova história. E você pode dizer isso, em mim começa uma nova história. Se eu vivi famílias que se separaram, eu posso dizer, em mim começa uma nova história e o meu casamento vai ser diferente. Então, pense nisso, veja se você precisa de uma ajuda de um profissional e busque. Não tenha vergonha de buscar ajuda, porque isso vai ser o grande diferencial. E não deixe para buscar ajuda quando a ajuda talvez nem sirva mais, porque as feridas que se abriram foram tantas que às vezes não tem nem como reconstituir essa história. Então, procure viver uma nova história. Às vezes tem pessoas que o pai traiu e aí ele termina seguindo essa mesma coisa. Por quê? Porque você não soube olhar que você poderia ter uma vida diferente.
que você não precisa viver aquela mesma história. Ser um homem ignorante, um homem que trai. Não, você pode ser um homem diferente. Você pode construir uma família diferente. Então, entenda isso e busque ajuda se você precisar. Fazer uma terapia, uma mentoria de casal, né? Isso ajuda muito aos casais. 24º passo para que você possa fortalecer o seu relacionamento. Isso aqui é fundamental. Veja, preste atenção. Em vez de criticar o outro, foque em reconhecer as qualidades positivas e expressar apreciação genuína à pessoa que você ama. Essa semana, Tereza estava assim meio como que preocupada, assim um pouco desanimada. E aí foi quando eu disse a ela, olha, você já viu quantas coisas boas e quantas qualidades você tem? E aí eu disse a ela já estava sentada, eu disse, pega o papel e caneta, começa, anota aí, vai. Aí eu fui dizendo a ela, ó, você fala bem, você é uma pessoa inteligente, você aprende fácil, você Eu estava analisando minhas habilidades. Exatamente. E aí foi um exercício que, dizendo assim, para que você melhore, muitas vezes essa visão que você tem de si mesma e muitas vezes essa visão errada que você tem de si mesma. Exatamente. Foi aquela visão que você aprendeu lá em criança. E a gente precisa se educar a se olhar de outra forma. Então, nessa avaliação que eu estava fazendo, tinha lá, quais são suas habilidades? Habilidades é aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e aquilo que eu preciso estar aprendendo. Então, eu peguei e coloquei, só que eu não consegui olhar para mim de forma verdadeira, com clareza, até de forma justa, porque às vezes a gente olha tantos nossos defeitos que a gente não é capaz de olhar as nossas habilidades, entendeu? Então, quando eu cheguei e disse assim, quais são as habilidades mesmo que eu tenho? O que eu tenho realmente? Porque às vezes é difícil você olhar para você mesmo. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nas entrevistas, de terapia, de recursos humanos, nas entrevistas. Quais são as suas principais habilidades? E eu estava ali anotando as minhas habilidades. Mas eu botei 1, 2, porque eu olhava de forma muito pequena para mim. Então o outro muitas vezes pode te olhar. E uma coisa interessante também é, não fale mentiras, porque os nossos olhos refletem a verdade. Então se a pessoa está feia, com aquela roupa, não vira e diga assim, você tá linda. É horrível. Eu digo logo que tá feio. Diga que tá feio com carinho, com respeito, mas diga a verdade. Então não elogie algo que não existe para elogiar. Você fala assim, né? Não combinou. Eu acho que fica mais suave. Não combinou. Né? Você não tá feio. Não combinou. Aí a pessoa vai entendendo que da próxima você fala, não combinou, e a pessoa diz, o negócio tá feio. Então, isso é uma coisa importante, né? Saber respeitar e falar isso, falar a verdade mesmo pro outro, né? É muito legal isso. E vamos fechar agora com o 25º passo para que o casal possa se fortalecer cada vez mais na sua união. Reafirme regularmente o compromisso de evoluir juntos, enfrentando os obstáculos de mãos dadas e como um time que não pode perder o campeonato, né? A final do campeonato. Que coisa legal, né, gente? Quando a gente pensa assim, olha, eu reafirmo com você, né? O marido fala para a esposa e depois a esposa fala para o marido, né? Eu reafirmo com você a nossa união, a nossa fidelidade, o nosso compromisso de construir uma vida verdadeiramente valorosa. Exatamente. Não é? Então é isso. Estamos concluindo esse podcast. Foi um prazer ter você aqui ouvindo. Compartilhe, dê o seu likezinho aí. Passe para outras pessoas se você gostou, se você aprendeu. Coloque aí nos comentários o que é que você acha que a gente deve estar falando. Isso. E é um prazer, cada dia estar podendo falar para vocês essas coisas que estão aqui no nosso coração, da nossa experiência de vida. Então, obrigado por hoje.
Isso aí, que Deus abençoe a tua família e a Sagrada Família de Nazaré possa pousar o olhar sobre a tua família e abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço.